E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vlog, mais um vídeo daquela série, tipo um vlog. E eu faço geralmente pra comentar algumas coisas sobre a universidade, sobre a USP, sobre o curso de História que eu estou fazendo pra ajudar você que também quer fazer. Então já tá fazendo quase um ano que eu me matriculei nesse curso, que eu tô fazendo esse curso, já cursei 2 semestres. Então eu pensei, vamos fazer um vídeo de, o primeiro semestre, olha no que deu, alguma coisa assim. Eu pensei, não, vamos deixar mais, vamos deixar a ideia esquentando, vamos fazer um vídeo de um ano na história USP e olha no que deu. Isso aí é só pra gente tentar ser engraçado e eu não consigo, vocês sabem que as minhas piadas são terríveis, mas vamos conversar um pouquinho, então, sobre esse um ano cursando história na USP, beleza? Roda a vinheta. E olha, eu devo ser bem sincero com vocês, eu ainda não me arrependi. Ainda não bateu aquela crise de olha o que eu tô fazendo da minha vida, olha, não era esse curso que eu queria, não, eu ainda tô muito feliz, tô muito empolgado. E eu vou contar um pouquinho pra vocês de onde tá vindo essa empolgação, de onde tá vindo toda essa vontade de continuar, de cursar esses 5, 6 anos aí que vão ter pela frente. E eu continuo muito apaixonado, ainda descobrindo muita coisa sobre isso que eu escolhi fazer durante essa parte da minha vida. Eu não vou dizer pro resto da vida, porque a gente sabe que a gente pode mudar, a gente sabe que a gente pode trabalhar com outras coisas. Como foi o primeiro semestre? Bom, o primeiro semestre eu estava morando ainda com os meus pais, aqui, nessa casa, onde eu gravo os meus vídeos, e eu ainda estava pegando trem, ônibus, fazendo toda essa locomoção todos os dias, e era uma coisa assim muito nova, a cada dia era uma nova descoberta, uma nova aula, um novo aprendizado sobre esse método de fazer história, sobre o que é fazer história, sobre o que é história e sobre diversos temas. Então, basicamente durante esse ano eu tive umas 5 ou 6 matérias, algumas tiveram parte 1 e parte 2. Como que funciona isso? No primeiro semestre eu entrei com História da América Colonial, História do Brasil Colonial 1, História Ibérica 1, que é da Península Ibérica ali, né? Metodologia da História 1. Então, no primeiro semestre eu tinha 4 matérias. E assim, a primeira coisa que você vai aprendendo quando você começa a fazer história é que a coisa não é fácil. Não é tão simples quanto parece, não é aquela coisa de é do jeito que aconteceu na escola, olha o livro didático tá falando isso, então foi desse jeito, Pedro Álvares Cabral chegou e encontrou aqui. Na maioria das aulas a gente sentava, ouvia o professor falar, fazia algumas perguntas e em todas elas, basicamente todas as aulas que eu tive durante esse ano, eu tinha que ler um texto pra aula. Basicamente todas as aulas elas tinham um texto base e aí alguns professores eles colocavam uma aula de debate, uma aula de discussão em que você interage mais, ou uma aula expositiva. Então o professor sentava lá, ficava falando, ficava de pé, fazia algumas anotações, seguia um roteirozinho, mas na maioria delas, das aulas que eu tive, a gente podia debater bastante. E isso é bem variante, varia muito de professor para professor. Tem alguns que fazem mais debate, que tem outros que interagem mais com a turma, tem alguns outros professores que são um pouco mais... Teve professor que foi fazer viagem de campo, levou o pessoal para ver as missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, e esse não foi meu professor, é claro, né? Aquela sorte. Abraço para os meus amigos que foram para o Rio Grande do Sul. Então aí você vai percebendo como essa questão do fazer história é muito variante, é muito diferente, depende muito do curso que você escolhe, depende muito do professor que você faz, de como você leva, se você leva os textos, se você leva questões, se você só vai lá pra absorver e não marca nada e fica naquela viagem a partir do tempo e das interpretações, ou se você consegue lidar com tudo isso de boa, tranquilo, eu trabalho, chego lá, faço as anotações, leio os textos em casa e tal. Depende muito de pessoa pra pessoa e de professor pra professor. E é claro que tem sempre aqueles professores que, nossa, você está no melhor curso de História da América Latina, na melhor universidade, mas o professor é meio ruim. O professor ele tem um doutorado, um pós-doutorado, um PhD, ele é super foda, foi pra lua, aquele velho meme, mas não sabe usar um data show, não sabe ter aquela aula dinâmica. Mas também não é só a gente tacar pedra neles, porque eles têm muito conhecimento pra passar e às vezes a gente tem que entender o método que ele tá tentando utilizar. Então, assim, já adianto que em algumas aulas eu tive algumas frustrações. Então, putz, cala bosta, nossa, não suporto esse cara falando por 4 horas, porque as nossas aulas eram de 4 horas. E a gente começa a se acostumar com essas frustrações diárias, assim. Então, você pode estar na melhor universidade, mas às vezes você não curte o professor, você não curte a abordagem dele. Porque por mais que eu fale pra você, a gente tinha aula de História Ibérica 2. Então, História Ibérica 1 vai falar sobre a formação dos países ibéricos, Portugal e Espanha, no fim da Idade Média ali, o seu desenvolvimento, as colônias. E o que seria História Ibérica 2? Bom, História Ibérica 1 parou mais ou menos no século XIX. Ibérica 2 falaria do século XIX e do século XX.
Porém, o recorte do meu professor, no caso, que era uma área que ele se sentia mais confortável, que ele tinha mais trabalho para poder se aprofundar, era falar sobre as ditaduras do século XX em Portugal e Espanha. Então a ditadura do Salazar em Portugal, a ditadura do Franco na Espanha, o processo de guerra civil espanhola, o processo dos golpes de Estado. E aí eu acabei não tendo aula sobre o século XIX. Assim, a gente teve um breve panorama, principalmente o século XVIII eu não tive quase nada de história ibérica, então eu não sei o que aconteceu com Portugal e Espanha no século XVIII, e tá ok, sabe? E aí você começa a perceber então que muita coisa assim você não vai ver, você vai ver linhas de pesquisa, então, uma linha de pesquisa sobre as ditaduras em Portugal e Espanha, uma linha de pesquisa sobre o meio ambiente sendo explorado durante a produção do açúcar. E aí algumas coisas vão ser o recorte do professor, outras coisas vão ser escolhas dele, outras coisas você pode tentar levar para aula, para debate, aí depende muito do tipo de aula, do professor, mas você vai começar a perceber que aquela aula, aquela matéria sequencial de os reis de Portugal são esse, porque os presidentes da República Portuguesa são esse. Não, você não vai ter quase nada disso, você não vai descobrir muitos nomes, não vai aprender muitos nomes, aprender muitas sequências e muitas datas, e aí vai entrar o tema de um vídeo que eu tô querendo muito gravar, mas eu tô querendo que ele fique muito bem feito. É sobre o que é história, e se a gente estuda história ou historiografia. Pra tirar muitas dúvidas, porque eu sei que tem muita gente que faz história e, legal, estão saindo os resultados do SISU e da FUVEST. O pessoal que assiste os meus vídeos tá vindo falar comigo, então se você assistiu, por favor, deixa sempre seus comentários, me procura no Instagram, @UlissesMRF, na página do Facebook, no meu Facebook, comenta aqui, meu e-mail também. A gente pega a ideia de que a história ela é composta por discursos, por autores. E aí cada autor vai ter a sua interpretação a partir das suas fontes, dos seus dados. E aí a gente começa a entender como a história, na verdade, ela não é essa verdade absoluta ou certeza que a gente vê na escola. A história ela é muito mais várias correntes de pensamento, de vários tempos diferentes, falando sobre diferentes coisas a partir de diferentes perspectivas. E a nossa análise é sobre esses discursos, não sobre o objeto, muitas vezes. São raras as vezes em que a gente vai sentar na aula de história e vai analisar um documento original e vai produzir uma pesquisa. Não, a gente vai sentar e vai falar, olha, tal autor em tal texto, a partir de tais fontes, chegou a essa conclusão. Bom, esse cara tá sendo fiel às fontes que ele utiliza? Esse cara tá respeitando a historicidade do seu objeto, a forma de pensamento do momento em que ele está estudando? Esse cara, ele tá pensando de um viés econômico, de um viés mais social? Como que a gente vai fazer essa análise? Então, muitas vezes esse é o tipo de discussão que a gente tem em aula. E às vezes isso é um problema, porque muitas vezes eu senti que em algumas aulas a gente podia ter abordado mais uma questão de ensino, uma questão de didática, e foi deixado um pouquinho de lado. Mas, no geral, essas são as matérias. No segundo semestre, aí já ocorreu uma coisa bem diferente. Porque a partir do segundo semestre, quem entra na História USP pode fazer a sua própria matrícula nas matérias que quer. E a História USP tem uma grande vantagem, que é não precisamos de nenhum requisito para nenhuma matéria. Então se eu quiser fazer Teoria da História 2, que normalmente é uma matéria recomendada para o último semestre, eu posso fazer ela no segundo. É claro que eu vou perder muito do aprendizado que eu poderia ter fazendo no último semestre. Por quê? Tem um motivo. Teoria da História 2 ela já vai falar sobre essas questões de história, se aprofundar no trabalho do historiador. Se eu faço ela no segundo semestre, tendo um semestre de experiência lidando com história, qual que vai ser o meu aprofundamento nessa matéria, sabe? Mas eu posso fazer, sei lá, História Medieval 2, que é do quarto semestre, fazendo o segundo. Mas depende muito da minha vontade, da minha linha de pesquisa. Quero deixar a História Ibérica 2 lá pro final, porque eu não curto Ibérica, não curto História do Brasil Colonial 2. Quero fazer História da África. Bom, ok, você pode deixar. É importante você fazer História do Brasil Colonial 1 e 2 seguidos, porque você já mata. Uma matéria tem um pouco a ver com a outra, depende da abordagem dos professores, depende do que você quer nessa aula. E aí você já resolve esse problema de uma vez. Então no segundo semestre a gente começou a conhecer o Jupyter Web, ou Lucifer Web, como a galera chama, porque ninguém consegue entender como que diabos funciona esse sistema virtual da USP. É um sistema que basicamente vai gerenciar toda a nossa graduação. Quem entrar na USP na história, qualquer curso na verdade, vai ter relações com o Jupyter Web. E é muito legal porque a maioria dos sistemas da USP tem nomes de deuses gregos. Jupyter Web, Hermes, Atena, Apolo e etc. E aí a gente vai descobrindo como fazer a matrícula nesse sistema, de como são poucas vagas às vezes por professores, então poucas assim, pra gente que tem milhares de pessoas no curso, né? São 60 vagas por curso.
ou são 80 vagas por curso, depende do professor, depende do horário que ele quer dar aula, de como funciona pra gente pegar matéria em outros departamentos, em outras faculdades. Eu, por exemplo, eu fiz uma matéria na ECA, na Escola de Comunicação e Artes da USP, que é a Introdução à Museologia, no Departamento de Comunicação e Cultura, se eu não me engano. Que é a Introdução à Museologia, que o meu trabalho final dessa matéria foram alguns vídeos que estão postados aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo. Já se inscreve aí para você poder aproveitar um pouquinho sobre museologia. Fiz uma outra matéria que foi muito útil também, que se chama Práticas de Leitura e Escrita Acadêmica. É basicamente para introduzir o aluno nessa ideia de leitura e escrita acadêmica, porque eles perceberam que tem muita gente que tem essa dificuldade de entrar na ideia acadêmica de produção de conhecimento. Então, você escrever uma dissertação, você analisar uma dissertação, você perceber aquela coisa que eu falei dos discursos e de como o autor está construindo. E aí eu terminei História do Brasil Colonial 2, História Ibérica 2 e Metodologia da História 2. Então no primeiro semestre eu fiz 4 matérias, no segundo semestre eu fiz 5 matérias. E tentei fazer uma de ouvinte, mas eu faltei em algumas aulas, então nem conto que eu fiz, assim. O que significa fazer uma matéria de ouvinte? É quando você vai na aula e você fica só ouvindo, você não tem uma responsabilidade de entregar os trabalhos, de fazer as provas. Eu, por exemplo, não li nenhum texto dessa matéria, eu ia só pra absorver o conhecimento. E por isso que eu parei de ir depois, porque depois começou a pegar pesado. Por quê? Nós temos aulas de 4 horas e cada aula tem esse texto que eu comentei com vocês. Então muitas vezes se você perde entre aspas, tempo indo em outra aula, sem ter muito planejado isso, e aí você quer ler o texto de, sei lá, 6 matérias e acompanhar 6 matérias, mesmo que uma não vale nota, você acaba ficando um pouco desesperado na hora de ter que entregar os trabalhos, porque aí todos os professores começam a pedir os trabalhos ao mesmo tempo, e aí às vezes é um trabalho e uma prova, e aí você tem que estudar pra prova, e aí você tem que estudar pra outra matéria, e na outra semana você já tem que entregar um trabalho. Então, às vezes, se você não se planeja direito, você vira a noite lendo o texto, escrevendo o trabalho, fica desesperado e tal. Então, 5 matérias para quem tem essas aulas de 4 horas, de 2 horas e tal, acaba sendo muito. Mas tem outros cursos em que você tem 10 matérias, cada uma de 1h30, e é suave, depende muito de como você lida com essa questão. Mas teve outras coisas muito legais também. Por exemplo, eu participei da bateria universitária durante o primeiro semestre só, e eles fazem os ensaios ali na cidade universitária mesmo. Eles são muito legais, o pessoal da bateria Manda-Chuva, que é a bateria de toda a FEFELESH. E eles se reúnem pra tocar juntos, participar de competições de baterias universitárias, fazer festas, fazer cervejadas. E eu estava aprendendo a tocar timbal, que é tipo um tambor. É muito maneiro. Se você participa de alguma bateria universitária, deixa comentado aqui embaixo qual é a sua bateria e me diga por que a bateria Manda-Chuva é melhor do que a sua bateria. Então um abraço pro pessoal da bateria, foi muito bom conhecer vocês. Então participar da bateria mesmo foi uma surpresa, eu não tinha qualquer relação com música até então. É bem legal você conhecer também, então curta a página da bateria Manda-Chuva lá no Face, que às vezes eles organizam alguns eventos, organizam algumas coisas, e é bem legal de participar, eles são muito gente boa e os eventos são muito bons. E outra entidade da FEFELESH que é muito maneira também, um pessoal muito gente boa, é a Atlética, a Associação Atlética Oswald de Andrade, eu acho. E eles organizam os esportes, organizam os campeonatos, organizam o bife. E eles organizam as festas que são muito boas. Devo confessar que eu fui em muitas festas esse ano. E assim, são super tranquilas, tem sempre uma preocupação de ser contra opressões de maneira geral, racismo, machismo, homofobia. Então é um ambiente que acaba se tornando bem agradável, assim, porque tá todo mundo curtindo de boa e o pessoal é muito consciente do que tá fazendo. Tem algumas festas que são um pouco menores, organizadas por centros acadêmicos, que também são bem legais. Muitas delas são na cidade universitária, o que é bem maneiro, porque você tá lá num ambiente que é de integração estudantil, então é um espaço em que os estudantes já convivem fazendo outras coisas além de estarem discutindo os textos e tal. Então a gente tá lá conversando, tomando uma cerveja, ouvindo uma música e dançando pacas, assim. Então é uma coisa bem divertida. Eu recomendo bastante colar nas festas se você entrar na USP. Lá na FEFELESH, na História, a gente tem centenas de palestras, então toda semana você pode participar de algum evento. E esses eventos valem horas, que são as horas complementares que você tem que ter para se formar. Se eu não me engano são 400 ou 300 horas, eu não sei ao certo. Mas você tem que ter umas horas de atividades extras. Então, participei de palestra, participei de um curso X sobre tal assunto. Você ganha um certificado que ele vale 2 horas. E aí você manda lá para a secretaria, olha, eles botam lá que você está fazendo coisas além da universidade, que é muito importante também, né? Então esse ano, 2017, a gente teve os 100 anos da Revolução Russa.
que aconteceu em 1917. Aí a FIFELESH organizou um simpósio internacional, então a gente teve uma semana inteira falando sobre a Revolução Russa a partir de diversas perspectivas. Então, você tem a mulher e a Revolução Russa, os homossexuais e a Revolução Russa, você tem os intelectuais e a Revolução Russa e o Brasil, você tem os exércitos da Revolução Russa, não sei o que da Revolução. É muito interessante porque aprofunda muito o conhecimento que a gente tem. Por isso que eu acho que é bem legal participar desses simpósios, dessas palestras que existem aos montes. Então, o laboratório de Idade Média está organizando tal coisa. O laboratório de estudos indígenas está organizando tal coisa. O laboratório de teoria está organizando... Você vai lá, vai participando do que te interessa, vai aprendendo, tendo os contatos, conversa com o professor, conversa com um cara que é orientando do professor e tal. Vai aprendendo. E esses contatos, essas amizades que vão surgindo, são outro ponto muito positivo. Você chega lá na história e é um curso gigantesco, que tem muita gente, e às vezes você fica até assustado, nossa, mas eu vou conhecer todo mundo, nossa, mas quem é aquele cara? Eu nunca vi aquele cara na aula e ele chega no dia da prova, como assim? E você vai se aproximando de algumas pessoas e de algumas outras não, mas é sempre interessante porque você sempre tem alguma coisa em comum, apesar de cada um ser de um lugar. Então tem gente que é do Ceará, tem gente que é do interior de São Paulo, tem gente que é do litoral, tem gente que é do Rio, mas todo mundo tá ali por um motivo que é muito parecido, todo mundo meio que curte umas coisas parecidas, e não que sejam todos homogêneos, assim, não. É um curso completamente heterogêneo, tem gente de todos os tipos, de todos os grupos, de todas as seitas, de todas as tribos, mas todos ainda conseguem conviver em harmonia, sabe? Alguns casos, assim, que não tem uma harmonia muito boa, mas esses casos a gente passa por cima e tenta conviver de maneira positiva. Sempre a galera prezando pelo respeito, prezando pela boa convivência, que é uma coisa normal para as pessoas, né? Outra coisa bem interessante é começar a aprender sobre o funcionamento do Centro Acadêmico da História, para que ele serve, quais são as demandas que ele defende. Eu tenho um vídeo em que eu falo sobre a USP e o movimento estudantil. É um outro vlog, não deixa de conferir, tá em algum lugar aqui embaixo. E aí você começa a ver a importância do centro acadêmico, a importância de ver como o centro acadêmico tem que estar ativo, conversando com os estudantes e sendo formado pelos estudantes, sabe? Outra coisa bem interessante que aconteceu esse ano foi que eu conheci muitos outros prédios e muitos outros cursos da universidade. Então, como eu comentei, eu estive lá na ECA, participei, fiz uma matéria lá na ECA, mas eu conheci outros prédios, conheci o prédio das artes cênicas, que eles têm um teatro, conheci o prédio da psicologia, conheci o prédio da arquitetura, que é lindo, conheci o prédio da física, conheci as químicas, então você acaba convivendo com pessoas de outros cursos, de cursos bem diferentes, de pessoas tão diferentes quanto você, que curtem fazer outras coisas, e aí você vai conhecendo todo mundo, se torna uma coisa bem legal. É divertido andar pelos prédios e ir percebendo como cada prédio, cada curso, cada tipo de gente se expressa, assim, é uma coisa bem divertida. Você convive com pessoas muito diferentes umas das outras. E pessoal, outra coisa que eu aprendi nesse 1 ano fazendo curso de História é que o curso de História, ele abre portas pra muita coisa. Eu entrei achando que, bom, se você faz História, ou você vai ser professor, ou você vai tentar ser um pesquisador, ou no máximo, sei lá, é um curso aí pra quem já tem uma formação em Direito ou em Jornalismo. Mas eu me enganei. Bom, na verdade eu fui aprendendo durante esse ano que o curso de História, ele pode ser uma base para muitos outros cursos e para diversos tipos de emprego. Por exemplo, tem muita gente que faz o curso de História pensando em uma carreira diplomática, pensando em prestar a prova lá da Rio Branco, fazer um cursinho no Itamaraty, não sei. E a pessoa quer ser diplomata. E o que acontece? O curso de História, como ele tem essa visão muito aberta sobre as áreas do conhecimento, você não aprende só a história, você aprende a pesquisar, você aprende a analisar um discurso, a procurar fontes confiáveis. Então você aprende muita coisa que pode ajudar em outras áreas, como eu mencionei. Tem muita gente que faz História para depois fazer Direito, ou tem gente que fez Direito e agora faz História, fez Jornalismo e agora quer um aprofundamento, quer fazer História. Então, o curso de História, ele é muito interessante porque ele abre essas possibilidades. Ele abre a possibilidade de você fazer História e depois você fazer uma pós-graduação na área de artes, você ser um crítico de arte, você ser um crítico de cinema, você trabalhar como jornalista, você trabalhar em museus, você ser diretor de museus, você trabalhar no educativo dos museus, você ser professor, você poder trabalhar fazendo pesquisas para empresas. A Caixa Econômica Federal paga um historiador para fazer o resgate histórico e preservar o museu da Caixa, que é lá na Praça da Sé. Então, é muito interessante como eu entrei com uma perspectiva sobre o curso de História, sobre os trabalhos que o historiador pode ter, e eu acabei descobrindo muita coisa. Então hoje eu já vejo que
Saindo da faculdade, eu já tenho mais ou menos a minha área de interesse, que é o ensino, que é uma pesquisa sobre o ensino, mas também curti pra caramba ter aula sobre museus lá na ECA, e sei da ligação entre o setor educativo do museu, o professor, né, o curso de história e a ideia de museu em si. Muitas vezes o curso de história é um curso coringa, você faz o curso de história e depois você decide com o que você quer trabalhar. É um curso que abre, juro, diversas opções. Então, se você está pensando em fazer algum curso por fazer, você curte história e acha que é uma possibilidade, recomendo, faz o vestibular, assim, não é um curso fácil, tem essas frustrações do dia a dia que eu falei, dos professores, mas eu recomendo mesmo assim, pra você que tá procurando o que fazer, é uma boa oportunidade. Eu acho que esse primeiro ano foi um ano de muito aprendizado, foi um ano em que eu me aprendi sobre mim mesmo, depois até... na segunda parte do ano de 2017, no segundo semestre, eu acabei me mudando lá pro Butantã. Atualmente eu tô morando numa pensão, tem um quarto lá com banheiro que são meus e eu tenho que cuidar, e eu tenho que pagar aluguel, e eu tenho que correr atrás de comida, então você vai percebendo que você vai amadurecendo e você vai mudando, as coisas que você faz vão mudando, as pessoas com quem você convive vão mudando, e você vai se conhecendo melhor, você vai participando desse processo de entrada na universidade e de entrada na adulteza, na idade adulta. Eu não sei se eu me considero um adulto. Eu sei que eu tô tentando aprender bastante coisa. E eu não sei, eu acho que essa ideia das conversas é bem legal, assim, porque eu também vou entendendo do que eu gostei durante o ano, do que eu não gostei, com o que eu aprendi, com o que eu não aprendi. E, então não se esqueça de deixar os seus comentários, o seu joinha se você gostou, suas experiências na universidade, né? Porque tem muita gente que fez um ano do curso de história e acabou saindo, por que você saiu? Se você fez algum ano de outro curso de humanidades, de qualquer curso, deixe seus comentários com suas experiências. Se você é uspiano também, se você é membro da FEFELESH também, deixe seus comentários aí com o que você achou, que eu vou ficar muito feliz de ler. Eu acho que a gente tem que compartilhar essas vivências, essas experiências, para ir se ajudando e para ir debatendo sobre esses temas. Eu queria só compartilhar essa gama, essa diversidade de experiências com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para vocês. Esse foi o Ulisses MRF fazendo mais um vídeo para vocês, um vlog, comentando sobre o primeiro ano dele na História USP FEFELESH. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.